Cuidado. Eu sempre disse à minha família que eu ia subir na vida. Quando tu vês que as coisas estão a evoluir na tua vida, é quando tens o fundador da Christian Life lá no fundo. Também estava a ajeitar o microfone, a preparar. A Marisa a passar a maquiagem ali no fundo. E eu me senti muito importante. Mas eu quero só honrar a vida de vocês no sentido, antes de mais, bom dia a todos que eu não cumprimentei. Já fazia algum tempo que eu não estava aqui, já vai mais ou menos um mês. E depois também da ausência que no Brasil, onde eu fui buscar uma caixa de chocolate para a Andressa. Única e exclusivamente fui fazer isso, pelos vistos, pelas conversas no grupo. Eu vou regressar ao Brasil semana que vem não, dia 9, tenho que voltar. Sem previsão, mais ou menos previsão de onde voltar. Diga, jovem. E jejum, é só isso para dizer também. Então, ou seja, ir para o Brasil e em jejum vai ser uma prova. Mas Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe aquilo que eu já semeei lá, no período que lá estive. Não foi um período fácil quando regressei, aconteceram muitas coisas que ainda estou a passar por esse processo. Fui na terça-feira no grupo de oração, tive a oportunidade de partilhar com eles, e eles têm sido maravilhosos com a minha vida, com a minha casa, em oração, nos mantendo forte. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu sei aquilo que lá semeei, mas tenho que regressar e vou continuar a semear. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês em relação a tudo isso que está acontecendo com o Viva. Vocês sabem que semana passada nós apresentamos as contas aqui dessa igreja e esse último trimestre ficamos no vermelho. Mas não fiquei minimamente preocupado no sentido de que nós também tivemos muitas despesas extras. Como eu disse, essa casa está aberta para todos, não é? Nós temos cada vez mais, quando as despesas aumentam de algumas coisas, luz e água, é porque a casa está movimentada. Eu tiro esse exemplo aqui que nós, quando vamos para fora de férias, minha família, quando voltamos, a conta reduziu em mais de metade. Nós ficamos todos contentes. Mas depois o pensamento volta e diz assim, mas no próximo mês vai aumentar de novo. As contas estão a aumentar porque a igreja está se movimentando. Quanto mais tempo a igreja passa de portas abertas, mais as despesas aumentam. Nós temos tido aqui agora, não só às terças-feiras, a reunião de oração, o Ministério do Louvor vem ensaiar, ou seja, tudo isto é ligado. Nós temos tido a graça de poder abençoar outras vidas. Tivemos aqui 2 aniversários, três eventos aqui nessa igreja. O aniversário da minha princesa, Diana, o aniversário do Santi. Tivemos o milagre de 1 ano de casamento do Anderson e da Léo. Então, a igreja está se movimentando, meus queridos. Nós tivemos a vigília, que é a primeira de muitas. Não vamos parar, isso faz parte da cultura do Viva e nós vamos continuar fazendo vigília. Nós vamos ter o tempo agora de jejum e oração, ou seja, a igreja está se movendo. Mas será que todos nós estamos com o mesmo propósito? Será que nós, como igreja, como comunidade, todos estamos com o mesmo foco, entendendo de que eu não estou preocupado com os números, porque eu confio no Senhor que é dono do ouro e da prata. Eu continuo a confiar nele, de que ele vai suprir todas as coisas. Ao mesmo tempo em que eu converso com alguém que diz assim, John, eu estou com dificuldade porque eu não consegui emprego, ou as contas estão mais apertadas. Mas do outro lado eu vejo que Deus está levantando empresários aqui e está se fazendo prosperar. Vocês não têm noção como Deus está fazendo prosperar algumas pessoas. E essas pessoas têm gerado emprego para outros. E eu tenho certeza que aqueles que ainda não têm emprego, que em nome de Jesus eu declaro que essa semana você vai ter uma boa notícia. Porque é propósito de Deus que você não passe fome. Não é propósito de Deus que você seja envergonhado, que você não consiga cumprir com os seus compromissos. Seja simplesmente fiel. Deixa que Ele cuida do resto. Faça a sua parte. E eu quero ler. Eu não passei esse versículo, fica tranquilo, porque enquanto eu estava ali, Deus foi mostrando algo no meu coração. E é engraçado como, quando a Belinha veio aqui e falou acerca de fidelidade. Eu quero ler algo convosco. Não precisa abrir, quem quiser. Mateus 25, 14, 30.
Quem não conhece a parábola dos talentos? A parábola dos talentos é algo extraordinário para nós como cristãos. É um princípio básico que nós não entendemos do que é ser fiel com aquilo que Deus nos coloca na mão. Calma aí. Mateus 25, mano. Eu sei que você tá, mas se foi algo que Deus colocou no seu coração para alguém, a gente revela logo, ok? Aqui a gente não é acusador, mas pode apontar o dedo, tá bem? Fica tranquilo. Pode pôr no início, no 14. No 14, já que estamos aqui, já agora, quem aceitou o desafio de trazer sua Bíblia física? A Bíblia de 5 quilos da Andresa, a Bíblia de 10 quilos da Sabrina. A quem trouxe o canivete? Aprenda a manusear a espada. Soldado que não sabe manusear a espada morre em batalha. E se Deus está tocando no coração da nossa igreja para ir para o campo de batalha, você tem que saber manusear a espada que o Senhor entregou nas tuas mãos. Então nós vamos trabalhar com a Bíblia. Se nós estamos a incentivar todas as crianças que estão ali dentro, elas trouxeram Bíblia física. Um soldadinho que estava sem espada, hoje já foi munido com a espada. Veio diretamente do Brasil. Tem um leão na capa. E foi entregue a Daniel. Tudo tem um propósito, olha isso. O leão na capa. Daniel agora pode ir para a cova dos leões, que nada vai acontecer. O reino dos céus também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou os seus bens. Quem foi que foi para o Pai e nos confiou essa terra para que nós pudéssemos semeá-la? O próprio Jesus. Jesus disse, eu vou e vou preparar morada para vocês, mas vocês que fiquem, semeiem, trabalhem. Eu vou vos confiar o maior dom e talento que eu tenho, que é o Espírito Santo. Vou vos encher de dons e capacidades. Vai vir do céu o Espírito Santo e vai cair sobre vocês como uma bomba, uma dinamite. Uau! E nos vai encher de dons e talentos. Eu vejo aqui muitos dons e talentos. Muitos dons e talentos. Mas o que é que nós estamos a fazer com eles? Próximo. A um deu 5 talentos. Recebe aí, Rafa. É um cara que eu admiro, com muitos talentos. A outro deu 2 talentos. E a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Em seguida, partiu de viagem. O Senhor nos deu os talentos. Ele prometeu que Ele nos daria os talentos. Ele confiou a cada um de nós aqui talentos. E não menospreze o pequenino. Ontem falamos na reunião do staff, aquele que limpa a casa de banho não é menor do que aquele que prega. Pelo contrário. Eu dou mais valor a quem limpa e cuida da casa de banho, sem ser pejorativo, a quem vem aqui à frente. Porque é um trabalho que normalmente ninguém quer. E eu brinquei ontem com a Andressa ali da limpeza, disse, a ver porque tu ganhaste a caixa de chocolate? Porque tu cuidas de uma área que normalmente ninguém quer. Nós não gostamos de mexer com a sujeira. Nós não gostamos, nós gostamos disso. Isso aqui é espetacular. Meus queridos, olha aqui o microfone. Olha o quanto a gente se produz para poder vir pregar. Vocês já viram como o Diego, quando foi a primeira vez que o Diego pregou? Vocês viram agora como ele vem largado? Porque ele já confia que vem agora, ele vai pregar, já está confiante. O Wilson, quando veio. Quem lembra do Wilson quando veio pregar a primeira vez? Todo mundo lembra. Vocês veem como é que o Natanael vem? O melhor computador e essas coisas todas, ele põe isso aqui. Foi ele que inventou isso. Vocês já viram como é que a pessoa sai quando vai limpar a casa de banho? Eu vou usar essa palavra.
a derrota que é quando a coitada da Andresa vai lá a fundo. Mas o Senhor distribuiu os seus talentos. Próximo. Também o que tinha 2 talentos ganhou. Mano, volta. Volta. Isso. Exatamente. E partiu de viagem. Próximo. 16. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Próximo. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Agora vem o problema. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. Saiba de uma coisa, Jesus vai voltar. Ele vai perguntar o que você fez com o seu talento. Ele vai perguntar. Ele vai perguntar com o que você fez com aquilo que ele deu de mais precioso, que foi o Espírito Santo. E através do Espírito Santo, os talentos que ele colocou sobre a tua vida. Se você acha que o inferno é de brincadeira, uma vez eu ouvi o Cláudio Duarte dizendo, quando nós chegarmos lá, ele diz, afinal o inferno existe mesmo. E o diabo vai te responder, fé é só para concorrência. Aqui você não precisa de fé para entrar. Nós muitas vezes temos pregado e brincado com o inferno. O inferno é mais real do que aquilo que você possa imaginar. E a pior coisa que pode acontecer, e ontem eu estava partilhando, é que quando nós estivermos face a face com o Criador e com o Senhor dos Exércitos, e Ele disser para você, aparta de mim que eu não te conheço, servo inútil. Nós brincamos muitas vezes com o talento que o Senhor nos deu porque achamos que essa vida é garantida. Eu amanhã vou fazer isso, vou fazer aquilo. E Jesus diz, tolo, se essa noite eu te pedir a tua alma, o que tu tens para entregar? O que fizeste com o talento que eu te dei? O que fizeste com a oportunidade que eu te dei de servir na minha seara? Desculpa, gente, mas às vezes é preciso dizer isso. Nem consegui chegar cedo, nós conseguimos chegar nos compromissos. Nós não conseguimos pegar um talento só que o Senhor nos deu. O que tem 5, fez e multiplicou. O que ganhou 2, multiplicou. O que ganhou um só talento, você só tem uma única responsabilidade. Você pega aquilo que Deus te deu de mais precioso, você cava, enterra no buraco, só porque você não vê o teu Senhor. Oh, meu querido, tenho uma notícia para te dar. O inferno vai estar cheio de gente assim. Mas o inferno é só para aqueles que não creem em Jesus Cristo. Quando você negligencia o Espírito Santo e os talentos que Deus te deu, você está a negligenciar toda a obra da cruz. Você está a dizer para o Senhor que tudo aquilo que Ele fez não valeu a pena. Você está a dizer na frente do nosso mestre, dizendo assim, todo o sacrifício, todo o reino que o Senhor deixou por causa da minha vida foi inútil. Mas há uma coisa que a Bíblia declara, de que Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. Independente daquilo que você faça, Ele é mais do que vencedor. Próximo. É o 20. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse, Senhor, me confiou 5 talentos, veja o que eu ganhei. Mais 5. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. No pouco, foste fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Não é maravilhoso nós podermos ter essa confiança? Meus amigos, não é aplausos dos homens. Não é aplauso dos homens. Quem vem para a igreja à espera de ser reconhecido pelos homens, você está no lugar errado. O melhor lugar para você ser reconhecido pelos homens talvez seja no seu local de trabalho. Mas até aí Jesus trabalha conosco.
Quando você estiver servindo alguém, sirva como serve ao Senhor. Mas se você não serve no seu local de trabalho, como é que você vai servir na igreja se você não é remunerado? Ninguém aqui está recebendo alguma coisa aí, irmão? Nem o almoço ninguém paga. Coitado aqui do ministro do louvor. Só promessas. Dei uma cocada para ele semana passada. Para não dizer que não recebeu nada. Também com 5 talentos, que é mais o quê? Queridos, é muito sério. Se você está procurando aplausos e reconhecimento, este é o lugar errado. Aqui, só temos que fazer multiplicar aquilo que o Senhor nos entregou nas mãos. Próximo. 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 Agora vem a parte séria. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajuntou onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei. Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tomem dele o talento e deem-no ao que tem 10. Pois a todo o que tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E olha a consequência. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Não sou eu que estou a declarar isso sobre vocês. Somos nós que assinamos a nossa própria sentença. Eu disse ontem ao pessoal do staff, eu nunca obriguei a ninguém a servir na igreja. Eu nunca forcei ninguém a servir. Não há ninguém aqui que possa dizer que o Johnny foi severo por você servir no staff. Ou trabalhar na igreja. Você não é obrigado a fazer isso. Mas aquilo que eu incentivo você que é um prazer, é uma honra servir no reino. É uma honra poder receber os talentos e aplicá-los. É uma honra poder dizer assim, Senhor, eu trabalho para Ti. Senhor, olha aqui a minha vida. Obrigado pelos talentos, obrigado por um dia o Espírito Santo vir sobre mim, me encher de capacidades, dons e talentos. Usa a minha vida. Porque nós cantarmos o louvor, dizer, eis-me aqui, Senhor. Mas na hora que é para trabalhar, você não quer pegar na enxada, você não quer pegar no arado. É mais fácil esconder os dons e talentos que Deus te deu. E você vai correr um risco inútil, desnecessário. Porque é uma questão de escolha. Mas você corre o risco de chegar no final e o Senhor dizer assim, servo inútil. Nós estamos correndo o risco de colocar toda a nossa eternidade nas mãos de Satanás. Por quê? Porque eu escondi o meu talento. Por isso que eu digo sempre, incentivo você, você vem para a igreja, você está fazendo algo lá fora, atenção que os teus talentos não são só para aplicar aqui. O Senhor te capacitou, o Senhor te encheu de dons e talentos para você buscar lá fora. Há milhares e milhares de pessoas que estão sendo ceifadas, pessoas que estão indo para o inferno, pessoas que estão a dormir na rua, pessoas que estão a passar fome, dificuldade, porque nós estamos a nos calar como igreja. Mas por quê? Porque quando nós temos a oportunidade de vir ao quartel, nos equipar, encorajar uns aos outros, incentivar, levantar os braços, nós pegamos no talento e jogamos no buraco. Amigos, isso aqui não é a igreja. Isto aqui é um monte de parede. Eu e você, quando nós estamos juntos, nós nos reunimos, nós congregamos, formamos um corpo, mas a cabeça é Cristo. A igreja se move, a igreja ela flui, ela é viva.
O meu maior desejo é que nesta nação a igreja comece a fluir por todos os meios, na área da política, na influência nas escolas, no mundo financeiro. Crentes prósperos, abençoando, enviando missionários, abrindo escolas. Mas nós não estamos a pegar os nossos talentos e fazendo assim. Amanhã eu trabalho para o Senhor, hoje eu quero correr atrás de uma casa própria. Isso não é errado, meus queridos, porque se você colocar os seus talentos no lugar certo, o Senhor faz dobrar. Mas o que nós estamos a fazer? O Johnny aqui pega o gancho para a mensagem que ele devia trazer. Porque eu não podia deixar de falar aquilo que o Senhor estava colocando no meu coração, porque quando eu vejo uma pessoa que acorda às 3 da manhã para fazer pão, mas que chegou em casa tem crianças para cuidar, está a cuidar dos órfãos. Está a cuidar dos órfãos. O pão que você come ali, que é o pão de Deus, é um pão ungido, meus queridos, que ela faz de madrugada em jejum e oração. Por isso que a briga, gente brigando ali no pequeno almoço, cadê meu pão ungido? Meus queridos, e ainda está estudando. E às vezes eu ouço as pessoas, estou cansado, eu não consigo. Eu até queria estar presente, mas estou cansado. E eu disse assim, tadinho de você. Pô, que pena, cara. Que caramba, pá. E a irmã fazendo pão de madrugada, tomando conta de crianças órfãs, uma irmã em coma no hospital. A terça-feira, na reunião de oração, orando pela sua vida, que você não quer sair de casa porque está frio. Eu estou com pena de você. Ô Johnny, poxa, mas eu não tenho condições de vir. Alguma vez essa igreja faltou convosco quando você não teve condição de vir? Deus está fazendo multiplicar, meus queridos. A gente só participa do movimento se a gente se jogar na onda. Eu nunca fui surfista, mas eu gosto de uma coisa quando eu vou à praia, quando a onda fica grande, a gente se joga para poder se arrebentar todo. A gente sabe que vai dar errado. A gente sabe. Eu não tenho prancha, eu não tenho nada, mas a onda quanto mais alta, os meus filhos então adoram esse tipo de aventura e só chamam o pai. A mãe não sabe nadar, é mais um problema para nós, porque a gente sabe que vai morrer afogada. E leva nós também, não é? Aquela coisa de quem está se afogando gosta de levar o outro. Mas eu sempre gosto dos exemplos do dia a dia para aprender com Cristo. Os meus filhos ficam sempre naquela expectativa. Quando as ondas começam a ficar mais altas, quem é que eles chamam para morrer afogado? É o pai. Pai, vamos. Mas sabe como que é? Aquele que fica sentado na areia, não tem história para contar. Mas aquele que se joga nas ondas, e a onda, entenda uma coisa espiritual, é o mover de Deus. A onda está vindo. A onda está vindo sobre essa igreja, meu querido. A onda está vindo sobre essa igreja. Você é que decide se quer ficar na areia ou se você vai querer se jogar junto. Eu não vou obrigar você. Eu partilhei no mural, eu não vou atrás de você. Eu não vou ficar criando eventos na igreja, eu não vou criar vídeos e essas coisas. Natanael é que gosta de fazer essas coisas ultimamente. Esses vídeos chamativos, mas já encorajei porque tem chegado a muita gente. Cara, eu morro por poder estar na presença de Deus. Eu queria fazer isso muito mais vezes. A onda está vindo. Você é que escolhe se querer jogar na onda ou não. Deus é tão bom, meus queridos. Cara, que privilégio os discípulos tiveram. Que privilégio que eles tiveram estar na presença de Deus. E nós temos essa oportunidade e nós não aproveitamos. Agora sim, João. João 14, 6. Pode pôr. Estava aí, não estava?
Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o quê? Ele é o caminho. A Bíblia fala que ele é o princípio e o fim. O caminho já está traçado. Você pode fazer o que você quiser, você não vai alterar a verdade da Bíblia, de que Jesus é o caminho. Você só vai ao Pai por Ele. O caminho é único. Há uma linha. Ele é o alfa e o ômega. No princípio era o verbo. Tudo foi criado por Ele. E o último de Apocalipse diz assim: ora vem, Senhor. Oh, meu amigo, você só vai subir se você colocar os teus talentos no lugar certo. O caminho é único, mas sabe qual é a majestade disso aqui? Hebreus 12:1 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, sabe? Aquilo que atrapalha você de colocar os seus talentos a serviço de Deus, livre-se hoje. Livre-se de tudo aquilo que te atrapalha para você pôr os talentos no lugar certo. Sabe por quê? Porque tudo que nos envolve. E corramos com que? Perseverança a corrida proposta para nós. O caminho é único, mas a trajetória é sua. Você que faz a trajetória, são as suas escolhas que determinam onde você tem que chegar. O caminho já está traçado, meu amigo. Você não precisa acreditar, como eu já disse, você pode fazer o que você quiser, mas o caminho é Cristo. Mas a carreira que Ele nos propôs é uma proposta. Ele nos fez uma oferta. Ele disse: olha, se você acreditar em mim, se você entregar a sua vida, eu vou te encher de dons e talentos. Mas a carreira é sua. E como você vai fazer ela, só posso te garantir uma coisa: seja no bom ou no mal, eu nunca te abandonarei. Cristo disse: até o fim eu estarei convosco. Então, a perseverança, a corrida, a proposta, é você que determina. Como você vai correr? Como é que você se prepara? Como é que você alinha esse trajeto? Então não fique chorando às vezes. Oh, Senhor, que dificuldade. Está tão difícil a vida para mim. Eu acho que ninguém lê, às vezes, as cartas de Paulo. Acho que nós não lemos essa parte. Sem falar em Jesus, né? Porque a gente já devia aprender com o Mestre. Eu não digo para você ler toda a história de Jesus, já devíamos, né? Nós devíamos. Porque eu aprendi uma vez, um pastor falou comigo assim: nós vivemos numa geração que conhece mais do seu clube de futebol do que aquele que criou todas as coisas. Você sabe quem é o presidente do clube, você sabe quando é que o clube foi fundado, você sabe quantos adeptos tem, você sabe quantos títulos tem o seu clube, você sabe quando foi a última escalação do seu clube de 1980, você sabe a última vez que jogou, mas você não sabe onde Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Fica difícil. Depois você não pode chorar. Porque quando você estiver frente a frente com Satanás, em batalha espiritual, e alguém aqui passando por isso nesse momento, quando nós dizemos assim: olha, a luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados e potestades, e você só vence ele com jejum e oração e manuseando a espada. Mas você não sabe manusear a espada. Você não sabe trabalhar com isto. Sabe por quê?
E nós estamos a viver numa geração em que nós estamos acomodados com isto. Se eu perguntar onde é que está o versículo X, Y, Z, nós vamos ao Google. Mas no dia que você estiver numa batalha espiritual onde não haver rede nem internet, você vai ter que ter isso guardado no teu coração. Guarde a palavra do Senhor no teu coração, não na memória do teu telemóvel. Porque a palavra é o vivo caminho verdadeiro. Ela é lâmpada para os teus pés. Nós vamos fazer jejum e oração. Vamos entrar nessa campanha agora, dia 3. Sabe qual é a base, qual é o versículo? Efésios, a armadura de Deus. O calçado que leva ao Evangelho. A couraça da justiça. O escudo que apaga os dardos inflamados do inimigo. O capacete da salvação. Mas aquilo que é mais importante é a espada que nós carregamos. Quando acabarmos o jejum, meus amigos, nós temos que compreender tudo isso. E só assim, os dons e talentos que foram nos entregues vai valer a pena. Então, o desejo do meu coração é que quando você entrar nesse jejum, diga: Senhor, é agora ou nunca. Se você sente que você está no processo, diz assim: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero viver coisas extraordinárias. Eu quero ver o mundo sobrenatural. Eu quero ver como Tu olhas. Eu quero dons e talentos. Gente, eu não quero uma igreja cheia de pastores. Eu não quero uma igreja cheia de ministros de louvores. Eu quero uma igreja de pessoas com os 5 talentos. Pessoas com os ofícios, que entendam o que é um evangelista. Que entendam o que é ser um mestre. Que busque esses ofícios, que busque esses dons e talentos e se aplique. Meus amigos, vocês parem para pensar o que é que nós estamos a deixar para aquela geração seguinte. Muitas vezes estamos ensinando aos nossos filhos a enterrar os seus dons e talentos e nós não notamos. Cada vez que você faz uma escolha que aponta para a direção contrária ao que Deus quer, você está enterrando um talento do teu filho, do teu neto, do teu sobrinho. Ou você acha que Deus também não vai cobrar isso? Eles estão ali a brincar, estão ali a ensaiar. Eu estou a olhar para eles ali. O coração daquelas crianças está queimando por Jesus. Eles estão colocando os dons e talentos que Deus colocou a serviço. Eles vão vir aqui à frente apresentar. Eles estão queimando por isso. E nós? O que tem queimado no nosso coração? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então eu quero te desafiar nessa manhã a pegar o teu talento e colocar a serviço do reino. Ô Johnny, eu não sei o que fazer. Imagine Pedro quando Jesus disse para ele: tu vai ser a rocha da minha igreja. Eu confio em ti, Pedro. Eu vou deixar o meu ministério nas tuas mãos. Vocês têm noção de que Pedro viu o que Jesus fez? As multiplicações, ressuscitar os mortos, curar leprosos, fazer infinitos milagres. E Jesus disse: olha, Pedro, Xande, Micaela, apacenta as minhas ovelhas. Tudo aquilo que eu fiz, que vocês me viram fazer, eu vou entregar na mão de vocês e vocês vão fazer igual. Imagina o coração tremendo. Eles viram com os próprios olhos aquilo que Jesus tinha feito. E Jesus disse assim: Pedro, eu vou entregar tudo nas tuas mãos. É o desafio que eu tenho para vocês hoje. Se você não sabe o que fazer, confie em Deus. Ah, Johnny, mas eu sou fraco. Depois de dizer isso, Pedro negou o Senhor 3 vezes. Jesus foi para a cruz, Pedro, ó, fora, deu ruim.
A casa caiu. Eu acho que ele não volta. Já está pregado no madeiro, eu acho que ele não sai. O que eles fizeram? O desânimo muitas vezes bate, meus queridos. Quantos projetos você iniciou que Deus colocou no teu coração e levou anos para se concretizar? Eu tenho lá no fundo, ali um irmão ali no fundo que esperou um bom tempo para a Christian Life sair. E ainda está no início. Está lutando. Projeto, a empresa. Os projetos que Deus tem colocado. O emprego está chegando. Só que ser paciente, fiéis. Deus não vai te desamparar. Mas leva tempo. O dom e o talento. Pedro voltou. O Senhor apareceu novamente. Que às vezes nós precisamos dessa motivação, que Jesus apareça de novo e diga, calma, irmã, que eu estou no controle. Deus, ele volta. Ele diz, olha, eu estou no controle. Ele mostrou para Pedro, ele disse, calma, aquilo que eu pedi é em mim que tu vais conseguir fazer. E ele pediu só simplesmente, sejam pacientes, estejam juntos, estejam unidos, que eu vou derramar do meu Espírito Santo sobre vocês. O Espírito Santo veio, encheu Pedro de dons e talentos, conforme ele tinha prometido. E a primeira pregação de Pedro, mais de 3.000 almas foram agregadas. Se você não sabe o que fazer, você não sabe se está com dúvida, confia. Coloca nas mãos do Senhor. E a palavra para encerrar aqui hoje é, não seja negligente com aquilo que Deus te entregou. Não seja. Não ponha as expectativas em mim. Não ponha as expectativas nesse lugar. Ponha as tuas expectativas em Deus. Mas seja fiel. Seja fiel com aquilo que o Senhor te entregou. Cadê os casados aqui de plantão? Levanta a mão os que estão de casado aqui. Natanael aqui pela promessa aqui, ó. Eu falei, cadê os casados de plantão? Ele pôs a mão na máquina e pôs assim. Eu não sei quem está do outro lado, Senhor. Eu não sei quem está do outro lado. Natanael pôs pela fé. Irmãs solteiras que estão aí agora, era um momento espiritual, mas pela fé Natanael pôs a mão na câmera e disse, Senhor, toca nela que está agora nesse momento. Se é você, irmã, que está vendo agora, diz um amém através de um emoji. Casados, mantenham a mão no alto. Cristo comparou o casamento à igreja. Mantenham-se unidos. Mantenham-se unidos. É um privilégio. E é uma honra e uma bênção aquilo que o Senhor colocou. Esse é um dos talentos. Seja grato pela pessoa que está ao seu lado. Seja grato pela pessoa que Deus colocou no teu caminho. Cristo nos chama como noivas, porque Ele quer uma parceria. Aos casados, Deus vos uniu para trabalhar em parceria. Solteiros, levantem as mãos. Lá está a publicidade de novo, irmão? Solteiros. Vai chegar o vosso tempo. Mas aproveitem toda a energia daquilo que Deus tem colocado no coração de vocês. Eu sei que aqui há pessoas que foram divorciadas. Eu sei. E que não querem voltar a casar. Respeitamos isso. Mas eu vou falar muito sério. Porque um solteiro eu tenho muito. Pega toda a energia então que você tem. E use no reino. Faça como Paulo. Faça como Paulo. Você pode, o trajeto é seu. Faça como Paulo. O trajeto é seu. Pais, avós, um dos talentos que o Senhor nos deu está naquelas salas. Está correndo aí no meio. Nós é que decidimos o que fazemos com esse talento. Nós temos que preparar esses talentos para eles ir lá fora, multiplicar para o reino.
A Diana é minha princesinha. Tenho orgulho de ser padrinho dela. E o que eu mais desejo do meu coração é que essa menina seja uma voz que clame no deserto. Então eu quero encerrar hoje pedindo para que vocês se levantem. E eu quero desafiar vocês nessa manhã. Fecha os teus olhos. E vamos fazer aqui um exercício mental. Fecha os olhos mesmo. Não olhe para mim, não olhe para o Xande. Nós já sabemos que ele já está com o coração conectado ao Senhor. Coloque os teus olhos no primeiro momento em que você disse sim para Cristo. Você lembra quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Você lembra desse momento de primeiro amor? Em que o Mestre tocou no teu coração e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu quero fazer essa jornada contigo. Meus amigos, a tua vida nunca mais foi a mesma. Ele te encheu de dons e talentos. Então eu quero te levar a esse momento maravilhoso que você teve e que às vezes nós esquecemos quão precioso foi. Comece a orar ao Senhor agradecendo agora. Onde você está, só gratidão. Senhor, obrigado por um dia o Senhor ter me resgatado. Obrigado por um dia o Senhor ter olhado para a minha vida e ter visto talento, visto dons, capacidade, que até mesmo eu não acreditava. Jesus, eu oro nessa manhã pelos meus irmãos, Senhor. Orando em primeiro lugar para que nunca possamos nos esquecer de onde o Senhor nos tirou e onde o Senhor nos colocou. O Senhor nos colocou no caminho, na verdade e na vida. O Senhor nos colocou numa direção, num propósito, Senhor. E nós somos gratos por isso. O Senhor nos ajuda, Senhor, a pegar os nossos dons e talentos e fazer multiplicar. Não permita que nós, como igreja, possamos enterrar aquilo que mais precioso o Senhor nos deixou. Senhor, eu oro pelos casamentos aqui presentes, Senhor. Que o Senhor fortaleça os seus lares, fortaleça as suas alianças, fortaleça o seu propósito, que haja companheirismo, que haja verdade, que haja, Senhor, um sentimento de que quem os une é Cristo. Deus, eu declaro sobre os casamentos dessa igreja, Senhor, de que nenhum mal chegará sobre esse relacionamento. Ó Deus, que nada nem ninguém venha contra aquilo que o Senhor uniu, Senhor. Que haja uma memória também do primeiro amor, de quando nós nos conhecemos, aquele processo todo, Senhor. Deus, a aliança perfeita. Oramos pelos nossos filhos, Senhor, que é fruto, Senhor. É a semente preciosa, Senhor, daquilo que o Senhor nos entregou. Que o Senhor continue a proteger os nossos filhos, enchendo os corações deles com a Tua palavra, Senhor, para que eles nunca se desviem, Senhor. E para que eles lá fora, Senhor, eles possam derramar e fazer multiplicar os dons e talentos que estão sobre eles, Senhor. Oramos pelos avós aqui presentes, Senhor. Que bênção ainda poder ter os avós por perto, Senhor. Ó Deus, ainda mais, Senhor, aqueles que dão conselho, Senhor, que cuidam, Senhor, dos nossos filhos, ó Pai. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor multiplique anos de vida, para que eles possam ver os seus netos crescer, Senhor, e ver eles ativos no Teu reino, Senhor. Ó Deus, oramos pelos tios, Senhor, presentes, Senhor. Oramos pelos solteiros, Senhor. Oramos pela vitalidade do Teu reino, Senhor. Ó Deus, oramos para tudo aquilo que o Senhor tem feito no meio da Tua igreja, Senhor. Ó Deus, e nós desde já declaramos, Senhor, que nós não seremos uma igreja, Senhor, com os tesouros enterrados, Senhor. Nós não aceitamos, Senhor, ser uma igreja, Senhor, em que até enterra os seus dons e talentos, Senhor. Mas queremos ser uma igreja eficaz e efetiva nessa sociedade, Senhor. Ó Deus, nós entregamos o nosso coração a Ti e pedimos, Senhor, que se esta palavra, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração, que cada semente, Senhor, ela possa produzir muitos frutos, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua graça e misericórdia. E obrigado pelo Teu favor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Glória a Deus! Família, rapidamente, passando para deixar só os recados. Quem está animado com o jejum? E eu então, uma alegria só, fazer jejum no Brasil. Mas glória a Deus. Deus sabe. Jejum. Muitas pessoas perguntaram, Johnny, como é que vai ser o jejum? O jejum é você vai deixar de comer. Não posso dizer outra coisa. Ah, mas como eu vou fazer porque eu tenho problemas de saúde? Não faça nada que possa prejudicar a sua saúde e que você não possa cumprir com o voto. Nós vamos fazer o jejum como igreja, do dia 3 até o dia 10. No próximo domingo, no domingo a seguir, nós vamos entregar como? Que churrasco, tu quer ter um ataque, uma digestão aqui? Vou fazer uma coisa leve, vamos entregar um jejum com salada. Não, vamos pensar no que queremos fazer, mas o mais importante, meus queridos, entenda o propósito do jejum. O propósito do jejum é você se abster da comida por um tempo, o tempo que o Senhor colocar no teu coração e o tempo que você conseguir. Porque há pessoas que por questões físicas não conseguem. Eu não quero ver irmãos passando mal, mas eu quero ver irmãos encorajando uns aos outros. Uma coisa que vai ficar proibida, desde já, não coloquem fotografias da sua dieta ou do seu coisa no grupo, ok? Fizemos isso no passado e eu particularmente, eu errei nessa altura de ter feito isso. Não se deve fazer. Se você está a comer, se o propósito seu, você não quer se juntar ao jejum, ou se você está fazendo alguma coisa, é só legumes, há irmãos que vai fazer só de água. É o meu caso. Eu quando faço jejum, eu corto tudo. Então, ou seja, não vamos ser pedra de tropeço uns para os outros. Há uns que vão fazer só 2 horas. Amém. O importante é que nós possamos estar juntos. Ô, Johnny, o que eu deixo de comer? Vamos orar por essas sementes que estão a querer se rebelar contra a professora Sabrina. Se eles conhecessem ela como eu conheço, eles não faziam isso. Eu amo. É isso, vai conversar com eles lá fora. Isso. Tadinho das crianças. Ok, meus queridos? O propósito do jejum é a nossa proximidade com Deus. É o propósito. Encorajar uns aos outros. Eu sei que muitas vezes, gente, vou ser sincero agora numa coisa, eu tenho que gastar esse tempo. O grupo do WhatsApp muitas vezes é chato, porque é muito complicado de gerir. Eu tenho muitos grupos, mas eu tenho muitos grupos mesmo. Porque eu tenho que ser líder e passar por todos. Mas entenda uma coisa, pelo menos por esse tempo em que nós vamos estar a depender uns dos outros, seja ativo, encoraje. Às vezes, vocês não têm noção que às vezes há um irmão que está triste e que está mesmo abatido. Quando entra uma mensagem da Léo, com uma música, ou uma passagem, é aquilo que levanta. Uma brincadeira, um bullying da Andresa comigo. Às vezes eu estou triste, eu também sou homem. Cara, eu também passo por dificuldades. E quando me tiram um sorriso com um bullying, o chip muda. Passei a semana toda sendo cobrado por caixas de chocolate, que eu nem sei de onde é que veio essa ideia. Mas o que é certo é que quando eu voltar do Brasil, misericórdia, eu vou ser parado na fronteira, traficando chocolate e livros de igreja. Mas, queridos, entenda uma coisa, se nós não conseguirmos nos relacionar uns com os outros aqui, como é que a gente vai conseguir habitar para toda a eternidade nos céus? O corpo será diferente, a cara será outra, vai ser mais fácil. Mas pensem nisso. Nesse tempo de jejum, vamos encorajar uns aos outros. Não publique fotos de comida, publique passagem, partilhe testemunhos. O Natanael criou um material extraordinário para esse tempo de jejum. Ele vai ser distribuído para vocês. Nós vamos partilhar e vamos crescer juntos. Invista. Há alguém que pagou o preço para criar esse material. Faça isso. Ok? Se você tiver alguma dúvida, fale. Eu, durante essa semana, juntamente com o Natanael e com o Diego,
nós vamos partilhar tudo aquilo que está composto para esse tempo de jejum, ok? Nós vamos dar todas as informações para vocês. E por último, se tiver alguma dúvida, falem comigo, falem com o Nathanael, falem com o Diego. Nós estamos à frente dessa parte desse tempo de jejum.